9, nós veremos hoje. É interessante como o Senhor parece que nos prova, né? Ficamos sem energia pelo fim da tarde, por volta de 5 e pouco. Parece que o Senhor nos prova para saber se realmente o culto a Ele é mais importante ou o conforto, né, no culto. E graças a Ele, próximo do culto, a energia voltou justamente ali próximo das 7. E graças a Deus fomos provados e viemos mesmo assim cultuar o nosso Deus, lembrando que cristãos hoje espalhados por várias partes do mundo cultuam no dia do Senhor em situações muito mais adversas do que apenas o calor, né? Sofrendo perseguição na carne. E o que é o calor próximo a isso, né? Então, que seja uma prova para nós de que realmente louvar, servir ao nosso Deus está acima do nosso conforto, né? O culto, como a gente sempre trabalha aqui, não é recreação, não é shopping, não é cinema, não é um momento de a gente estar bem confortável, com assento bem... Por mais que essas coisas não sejam erradas em si, né? Mas existe algo primário, mais importante. É importante a gente sempre relembrar isso. Mas vamos voltar aqui em Eclesiastes capítulo 11. O pastor, o reverendo Ricardo, ele pregou o início do capítulo 11 e ele trabalhou uma temática, né, um pano de fundo no início do capítulo 11 sobre a importância de nós, os cristãos, investirmos em algo que não pode se corroer. Investir em algo que nós não levaremos para o sepulcro. Investir na nossa comunhão com Deus, na vida espiritual. Esse foi a grande ênfase dada pelo pastor Ricardo, que nós devemos nos importar antes de investirmos em ações, na bolsa de valores, investirmos em CDBs e vários títulos financeiros que tem por aí, que não é errado em si, que está dentro de um planejamento, não é errado se planejar, mas que possamos entender que essas coisas são inferiores e que nós devemos dar a devida importância e primazia às coisas atemporais, às coisas eternas, às coisas que nos aproximam do Senhor. E nós vimos aqui os exercícios espirituais, a oração, que é um grande investimento, a leitura da palavra, a comunhão entre os irmãos que nós estamos tendo aqui, a reunião de todos os santos para cultuar o Deus nessa santa convocação, sempre lembrando que estar no dia do Senhor reunido não é um convite, é uma convocação que o Deus da aliança faz a todos aqueles que confessam e proclamam o seu nome. Nós estamos aqui porque fomos convocados a estar aqui. Não é uma opção estar aqui. Nós fomos remidos pelo sangue de Cristo e nós devemos isso ao nosso Deus. Adorar a Ele deve ser o nosso prazer, deve ser o nosso deleite. E por isso estamos aqui atendendo essa convocação, confiando que fomos trazidos pelo Santo Espírito. Vimos também que Salomão ele fechou aqui a perícope no verso 8 do capítulo 11, que ele vai dizer que depois do pastor Ricardo trazer todas as questões verso a verso, dando essa ênfase na questão do investimento maior e primário, que é o investimento na comunhão com Deus, na questão espiritual, ele vai falar que ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, ele deve se lembrar que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo o que sucede é vaidade. Nós temos visto que vaidade aqui é sinônimo para transitório. É transitório, passa muito rápido. Uma transitoriedade, por isso que isso tudo é uma vaidade. E é interessante porque nós vamos entrar aqui no verso 9 em harmonia com essa perícope anterior. Porque nós vamos ver que Salomão vai trabalhar a mocidade, o momento de vigor da juventude, que deve se alegrar, se recriar. E depois, a partir do capítulo 12, ele vai entrar numa questão um pouco sombria, onde ele vai falar das características e consequências da velhice. Como o nosso corpo ele padece com o tempo. E aí ele vai adotar um ar poético e, ao mesmo tempo, um ar sombrio em relação à velhice. E fechar aqui com a morte, que é o caminho natural de todos os homens. Como é o texto, o capítulo, né, o título do sermão de hoje, da mocidade à velhice, o caminho de todos os homens. Todos nós, pela graça do Senhor, esse é o caminho ordinário, alguns não chegam à velhice, mas no caminho ordinário nós nascemos, nós alcançamos a juventude, nós alcançamos a fase adulta, nós envelhecemos e nós morremos. Esse é o caminho ordinário de todos os homens e nós vamos ver isso mais um pouco detalhado
em cada verso, a partir do verso 9 do capítulo 11. Vamos ler então a perícope, capítulo 11, a partir do verso 9. Assim diz a palavra do Senhor: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Até aqui, irmãos, pela graça do Senhor, que nós possamos ser iluminados pelo Espírito para entender verso a verso do que está aqui e sermos alimentados e edificados pelo Senhor. No capítulo 11, no verso 9, que é o verso que nós vamos ver aqui, nós temos um convite de Salomão voltado para os jovens, voltado para a mocidade. Ele diz aqui: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Nós sabemos que o período, essa fase da vida humana, que é a juventude, é um momento onde, de maneira ordinária, nós sabemos que existem exceções de pessoas que não são saudáveis, sofrem de enfermidades, mas no ordinário nós entendemos que na fase da juventude é a fase do vigor, é a fase onde nós temos muita energia. Não é a fase nem criança, que nós somos fracos demais e nos falta discernimento, e também não é a fase da terceira idade, onde nos falta o vigor, onde nos falta energia, apesar da experiência que acumulamos no longo do tempo. Nós conseguimos imaginar aqui no verso 9, realmente jovens reunidos, jovens montando um banquete, jovens conversando com outros jovens, jovens se divertindo, rindo, conversando, brincando. Nós conseguimos imaginar incontáveis cenas que demonstram essa diversão e essa recreação e essa alegria do coração que os jovens podem ter em diversas situações. Conseguimos imaginar jovens casais desfrutando dos benefícios, das bênçãos do casamento, ali no início desse matrimônio. Conseguimos imaginar várias situações alegres. E nós vemos aqui que o nosso Deus é Ele que concede a alegria para nós. Até mesmo para os ímpios, até mesmo para aqueles que não confessam o Teu nome, nós temos visto que do Senhor procede todas as dádivas e toda a bondade. Seja para os cristãos, de maneira mais especial, que estão em Cristo Jesus, seja reservada também uma parcela de bênçãos aos ímpios, aquilo que nós chamamos de graça comum, que é direcionada a todos os homens, diferente da graça salvífica, a graça especial que é somente aos crentes. Nós vemos então que é o Senhor que concede a alegria, e Ele chama, Ele convida a juventude a se alegrar, a aproveitar esse momento da fase para ter vigor.
E aqui é totalmente contrário, às vezes, a uma ideia de que nós temos, às vezes, por causa de tradição de homens, às vezes por causa de algumas denominações, de que não é permitido se alegrar. Nós até brincamos, nós tivemos uma comunhão recentemente, e alguns irmãos de fora da denominação presbiteriana ficaram surpresos, né? Porque os presbiterianos brincam, eles riem também, porque há essa imagem, né, de que os presbiterianos são muito sérios, não se alegram. E foi muito bom esse momento, né? Até para nosso testemunho, que nós nos alegramos, nós rimos, nós brincamos. Então, a ideia aqui é que o nosso Deus nos convida. Não é errado, irmãos, nos alegrarmos, brincarmos, nos recrearmos. Isso faz parte da juventude, nós temos que aproveitar essa fase da vida. É o nosso Deus. Salomão, o pregador aqui, ele está inspirado por Deus, pelo Santo Espírito, e é Deus, por meio da boca de Salomão, que está nos chamando aos jovens a aproveitar essa fase da vida com o seu vigor para se alegrar. Mas há um momento aqui que nós devemos ter uma advertência que Salomão nos traz, porque ao primeiro contato com o texto parece ser contrário a outros textos, porque nós vamos sempre ser alertados que o nosso coração quer tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus. Que o nosso coração, ele é enganoso. E aqui nós vemos que ele está falando para nós satisfazermos o nosso coração e agradarmos os nossos olhos. Contudo, a harmonia que existe aqui vem com depois, porque ele fala: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Se no primeiro momento, se de um lado o nosso Deus, ele está nos convidando a nos alegrarmos, a nos recrearmos, a estarmos em situações de alegria e prazer, ele fala que nós não devemos nos esquecer que existe um dia preparado onde o Supremo Juiz reunirá todos os homens e cada um prestará contas das suas obras. E aqui nós devemos traçar um paralelo, porque se de um lado nós somos convidados a nos alegrarmos, essa alegria deve ser em sintonia, em harmonia com a palavra de Deus. Nós não podemos deixar com que os vícios, com que os prazeres da nossa carne sejam de tal modo que venham a ser deuses nas nossas vidas. Que nós venhamos a buscar coisas que são boas, mas por causa do lugar onde nós colocamos, ou seja, no lugar de Deus, essas coisas que inicialmente são boas, elas passam a ser vícios nas nossas vidas. Isso ocorre como? Ocorre quando nós colocamos o nosso cônjuge no lugar de Deus. Ocorre quando nós colocamos os prazeres, os deleites no lugar de Deus. Ocorre quando colocamos os nossos filhos no lugar de Deus. Quando priorizamos essas pessoas e essas coisas no lugar do Criador, no lugar da fonte de toda a boa dádiva. Nós devemos então entender que somente Deus deve ter a primazia e um lugar acima de tudo e de todas as coisas na nossa vida. Podemos nos recrear, podemos nos alegrar nele. Nele. Como nós nos alegramos nele, guardando os seus mandamentos. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina? Aquele que me ama, o que ele faz? Ele guarda os meus mandamentos. Os mandamentos de Cristo são os mandamentos de Deus, a Trindade. É o mesmo mandamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas. Então que nós possamos ter esse alerta aqui, aos jovens especialmente, para nós não sermos dominados pelos nossos prazeres, ignorando os preceitos de Deus, ignorando a ordem de Deus. Lembrando sempre que Deus é o supremo juiz e no dia da nossa morte, no dia do juízo, nós prestaremos contas das nossas obras e se realmente honramos Ele com a nossa vida. No verso 10, ele vai trabalhar em harmonia com isso, justamente essa ideia. Se ele está falando aqui que nós devemos nos alegrar de maneira lícita, honrando o Senhor nessa alegria, ele vai falar que, para isso, nós devemos afastar do nosso coração o desgosto e remover da nossa carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são transitórios. É vaidade, passa muito rápido. A ideia que Salomão está trabalhando aqui, o pregador, é que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que enche o nosso coração de mágoas, de desgostos,
de tristezas, de angústias, de ansiedade. Coisas que são obstáculos para o deleite em Deus e para a alegria. Nós devemos nos afastar dessas coisas. A ideia, a ênfase aqui de Salomão é: a juventude e a primavera passa tão rápido. Não perca tempo com mágoas, com angústias. Não nutra isso, essa mágoa pelo próximo, essa mágoa por situações, porque a vida passa rápido demais para a gente perder tempo com isso. E aqui é um chamado a liberar perdão, que é a vida do cristão. Nós ofendemos porque somos pecadores. Nós ofendemos e nós somos ofendidos e somos chamados pelo Senhor a perdoar aqueles que nos têm ofendido e a pedir perdão àquele a quem nós ofendemos. E agora, partindo para o verso 1 do capítulo 12, ainda voltado com ênfase para os jovens, depois de ele ensinar que o melhor investimento que podemos fazer é a nossa comunhão em Deus e de convidar os jovens a se alegrarem ilicitamente, agora Salomão vai advertir sobre a importância de se lembrar de Deus na mocidade. Aqui a ideia de lembra-te, irmãos, não é apenas uma consciência de que Deus existe, uma lembrança remota. Eu sei que Deus existe. Quando nós vamos à palavra, a toda a palavra, nós vamos ver que, por exemplo, quando Deus utiliza a palavra lembra-te, o lembrar de Deus vem acompanhado de ações. Então, quando o Senhor fala que Ele lembrou do seu povo, o que isso significa? É uma consciência que Deus teve. Existe um povo, Israel, que eu chamei. Somente isso. Quando nós vemos que Deus se lembra do seu povo, Ele vem em socorro para com o seu povo. Ele vem com mão forte, com mão poderosa e tira o seu povo daquele momento de perseguição, porque eles mesmos procuraram aquele momento de juízo. E Ele age. Essa é a ideia aqui, quando nós devemos, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, não é uma remota consciência de que existe um Criador, mas é que nós devemos agir conscientes e lembrando de que Deus existe, a sua ordem está exposta a nós pela tua palavra e todos os homens devem se submeter à ordem, aos mandamentos do Senhor. É por isso que ele vai falar, lembra-te na tua mocidade. Isso é muito bom, é um grande deleite aqueles que podem já na juventude servir ao Senhor. Nós estávamos conversando ontem, eu e o Danilo, e nós falamos um pouco sobre o privilégio que é aqueles que foram criados em berço cristão e foram apresentados a Deus, a sua palavra, a fé, já na idade tenra. E aqueles que foram alcançados também pelo Espírito Santo, já jovens, já novos. Como o Senhor preserva os seus caminhos. Nós estávamos conversando como jovens que buscam e louvam a Deus já na sua mocidade são privados de vícios em drogas, são privados da prostituição, de viver uma vida promíscua, não querendo se casar, correndo o risco de ter doenças sexualmente transmissíveis, não gozando dos privilégios do matrimônio, que não são somente carnais, mas aqueles que são imensuráveis, aqueles que são imateriais, a alegria, a felicidade, o sacrifício, o aprendizado, tudo isso que nós temos dentro do matrimônio. Aqueles que não lembram do Senhor na tua mocidade, eles são privados disso. E quando tudo dentro da providência do Senhor, eles são convertidos mais à frente, é normal o questionamento, por que o Senhor não me chamou antes? Eu poderia ter levado uma vida tão melhor, eu poderia ter deixado de fazer tantas coisas ruins, não somente a Deus, mas também ao meu próprio corpo. Essa é a importância, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Isso para nós jovens, isso para os mais velhos no ensino, e não somente o ensino aos filhos, mas o ensino aos jovens que estão na igreja, aos jovens da família que ainda não ouviram sobre o Evangelho, não se converteram, a importância de servir ao Senhor já na juventude. Há grande deleite nisso, em guardar os 10 mandamentos do Senhor, em adorar e louvar somente ao Deus único e verdadeiro.
não tomando o nome dele em vão, não adorando a ídolos, guardando o santo dia dele, honrando pai e mãe para que o dia desses jovens se prolongue na terra, não odiando, não matando, não vivendo na promiscuidade, na prostituição, não roubando, não furtando, não mentindo, não dizendo falso testemunho e não cobiçando aquilo que não foi dado a Deus a ele. Essa é a importância de lembrar do Senhor. E Salomão vai dizer que lembra-te do teu Criador, lembrar ações, louve, glorifique a Deus, porque haverá tempos sombrios. E agora o sermão ele passa por uma transição que o Salomão aqui, o pregador, ele vai utilizar termos poéticos e ao mesmo tempo sombrio. Porque aqui mesmo no verso 1 do capítulo 12, ele vai dizer: antes, lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias, antes que cheguem os anos dos quais nós diremos, não tenho mais prazer neles. Salomão está alertando que nesse processo natural e ordinário, haverá tempo que muitos dirão que não há mais prazer na vida, por causa do peso da idade. E nós já ouvimos isso. Nós mesmos já dizemos isso muitas vezes, que o Senhor me livre de chegar numa determinada idade e ficar acamado, as pessoas terem que trocar a minha fralda, que o Senhor me leve antes. Quem nunca pensou nisso, né? Quando faz um exercício mental olhando para o futuro, a gente não sabe como vai ser se a gente vai chegar na velhice, como morreremos. E esse é o olhar debaixo do sol que Salomão está trazendo para nós. Haverá tempo, como ele disse no verso 8, haverá tempos em que haverá dias de trevas. Haverá dias de trevas, ele disse isso no verso 8 do capítulo 11, e nós estamos vendo isso agora, na chegada da velhice. Depois da alegria, das recreações, do vigor que a juventude traz, a velhice agora, com um tom mais sombrio, vai trazer consequências para o nosso corpo. Sofrimentos para o nosso corpo. Haverá um momento em que poderemos perder a capacidade e o privilégio de trabalhar para o nosso Deus da melhor maneira. Nós fazíamos parte de uma outra igreja em que haviam alguns idosos, bem idosos mesmo, né? Mais de 80 anos, que não conseguiam mais cultuar o Senhor. Eles estavam acamados, existia ali o grupo de diáconos que levavam, né, os elementos da Santa Ceia junto com o presbítero, para que eles pudessem participar da mesa do Senhor, porque eles não podiam mais se deslocar para a igreja. E alguns diáconos falavam, né, testemunhavam para nós a tristeza nos olhos desses idosos por não poder mais estar em comunhão, viver uma vida estando na igreja, louvando ao Senhor, participando da ceia, e agora eles foram privados disso. Dias de trevas, dias de sofrimento. Esse é o tom mais sombrio aqui. E no verso 2 do capítulo 12, ele começa agora uma linguagem poética, que nós vamos tentar entender o peso que Salomão está trabalhando aqui. No verso 2 ele fala que antes que se escureçam, ou seja, lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. A linguagem poética que está sendo trabalhada aqui, irmãos, sol, lua, estrelas, esplendor, Salomão está trabalhando com tudo aquilo que remete à luz, a luzeiros. Qual é a ideia aqui, irmãos? Nós vamos ver na palavra que luz, iluminação está muitas vezes associado a discernimento. O que Salomão está trabalhando aqui é que haverá um tempo na nossa velhice em que nós poderemos perder o nosso discernimento. Perca de memória, Alzheimer. A ideia é essa que Salomão está trabalhando aqui. Haverá tempo que o sol ele se escurecerá, a iluminação da nossa mente, a nossa mente não será mais como é agora. Nós não poderemos não nos lembrar dos nossos filhos, poderemos não nos lembrar dos nossos irmãos, poderemos nem nos lembrar sequer de quem nós somos. Um retrocesso
da vida como se voltássemos a ser bebês usando fraldas. Perder todo o discernimento. Quando ele fala das nuvens que vêm depois do aguaceiro, o aguaceiro aqui é a ideia de vigor. Aquela nuvem cheia que derrama o aguaceiro, a fase da juventude. Mas quando esse aguaceiro passa, muitas vezes vem as nuvens e mantém-se tudo nublado. O aguaceiro não é suficiente para afastar as nuvens. A água cai, o vigor passa e as nuvens continuam ali, entenebrecendo a mente. No verso 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, Salomão está dizendo que na velhice haverá um momento onde os nossos braços, as nossas mãos que foram guardas para o nosso corpo, muitas vezes levando sustento, porque nós trabalhamos com as nossas mãos, muitas vezes nos protegendo em legítima defesa de uma injusta agressão, esses guardas, os nossos braços, eles tremerão. Não haverá mais força nos nossos braços por causa da velhice. Seremos pessoas indefesas, pessoas fracas. Antes, um braço forte, cheio de vigor, próprio da juventude, passará. E se curvarem os homens outra hora fortes. E as tuas pernas, os homens outra hora fortes, se curvando aqui, são as pernas, próprio da velhice. Os mais idosos. Acompanha, a velhice traz problemas na articulação, problemas reumáticos, ósseos, várias dificuldades. Aos 30 anos a gente já começa a sentir sinais quando vai jogar futebol. Vamos jogar uma bola, a gente já sente sinais do joelho doendo. A recuperação já é um pouco diferente. E a ideia é justamente essa, na velhice vai piorando a situação. Falta o vigor, as pernas doem com um simples andar. Não conseguem mais sustentar aquele homem antes forte. E cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos. Os dentes. Os moedores aqui são os dentes, a boca. Já cessarem. Nós chegaremos a um momento que não poderemos moer direito. Tudo bem que hoje existem tecnologias, né? Ali, botar implante e tudo mais. Mas no ordinário, né? Ainda assim tem os sofrimentos de colocar, fazer cirurgia, de usar e tudo mais. Mas a ideia que ele está trazendo aqui é de sofrimento no corpo. E ele está trazendo à luz uma ideia de uma pessoa idosa, onde os dentes já estão caindo, poucos sobraram. E o moedor dele, que antes era tão forte, aquela força, não há mais dente suficiente para comer alguns alimentos mais fortes, mais sólidos. E por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas são os nossos olhos. Cristo vai falar isso, que os nossos olhos é a janela da nossa alma, a janela do nosso corpo. Por isso nós devemos vigiar essa janela para onde nós apontamos, porque por meio dessas janelas muitas vezes entra a concupiscência e nós pecamos e transgredimos. Aqui a ideia da janela se escurecer é a visão, é natural, está associado com a velhice, a perca da visão. Muitos de nós aqui não chegamos nem à velhice, não nos enquadramos à velhice, mas a idade já nos trouxe a necessidade de usar óculos ou de usar lentes de contato. Faz parte desse processo. O nosso corpo está se corrompendo. Os braços fortes agora são fracos. As pernas que sustentavam um homem forte já são encurvadas. Os nossos dentes, antes fortes, que comiam até ossos, agora não aguentam mais. A maioria dos alimentos tem que ser líquidos ou pastosos para conseguir ter uma boa ingestão e não sofrer de problema estomacal também, que é próprio da velhice. Veja um monte de mazelas que tem a velhice. É por isso que Salomão está trabalhando aqui uma ideia mais sombria, porque isso é ruim. Se nós pudéssemos escolher, haveria algum de nós que quisesse passar por esse processo? Será que é bom a gente ficar frágil, indefeso, porque os nossos braços são fracos e as nossas pernas são fracas? Será que alguém quer perder os seus dentes? O tom que Salomão está trabalhando aqui é um tom sombrio, justamente por isso. Ele está olhando a vida debaixo do sol e ele está vendo a transitoriedade da vida. É por isso que quando ele termina o capítulo 11, ele vai falar que a juventude e a primavera são vaidade, passa muito rápido.
quando nós conversamos com as pessoas mais velhas. Quem não teve o privilégio, pergunte às pessoas mais velhas, seu pai, a sua mãe, os seus avós, pergunte como é que foi chegar à idade que eles têm. Eles vão falar para vocês, isso é um consenso. Passou muito rápido. Parece que eu pisquei e estou velho. Parece que a minha juventude foi alguns anos atrás. Mas essa juventude já se faz em 5 anos. Já se faz 5 anos. 60, 70 anos atrás. É um consenso dos idosos, passou muito rápido. Porque é vaidade, é transitória a vida. Os teus lábios, do verso 4, com as portas da rua se fecharem, faz parte na perca de dente, aquela boca mais murcha, né, de pessoas mais idosas, que ficam mais fechadas. No dia em que não puderes falar em alta voz. E olha a linguagem poética aqui. Ele vai falar que a perca dessa capacidade vocal que vem e acompanha a velhice, ordinariamente, não de todos, ordinariamente, ela diminui tanto essa capacidade e essa força que a voz das aves e de todas as harmonias, filhas da música, ou seja, todos os sons que há na criação, seja do vento, seja das folhas com o bater do vento, seja da cachoeira, seja dos animais, todo esse som que há na criação, a harmonia, filhas da música, diminuírem, qualquer som da criação irá sobressair a voz dessa pessoa mais idosa. Ela tentará falar, mas não será ouvida. Quem nunca teve um idoso que foi conversar que é necessário você chegar mais próximo dele tentar fazer uma leitura labial para conseguir entender o que ele está falando, porque o som do carro que passa na rua já faz a gente não conseguir ouvir. Qualquer som, qualquer harmonia diminui a capacidade. Não é à toa que as pessoas numa certa idade se tornam mais reclusas, porque elas têm uma confusão na mente com a questão da memória, estão mais fracas, não conseguem se locomover muito, não conseguem ficar muito tempo sentado, não conseguem ficar muito tempo em pé, não conseguem ficar muito tempo deitado. A voz não é tão forte para ser ouvida. Qual é a consequência natural disso? Essas pessoas elas ficam reclusas. Não é à toa que nós vemos pesquisas que relatam como as pessoas na terceira idade elas são mais tendenciosas a entrarem em situações de depressão, de angústias, de ansiedade, justamente porque, por causa dessas limitações, elas buscam se tornar mais reclusas. Verso 5, como também quando temeres o que é alto, é o medo do idoso. Aquilo que é alto, ele tem medo, qualquer coisa ele se espanta no caminho. E quando te embranqueceres, como floresce a amendoeira, a pele muda, a tonalidade da pele das pessoas idosas mudam. Nós vemos aquelas manchinhas próprias da terceira idade, né, de uma certa idade, como se fossem pintinhas. São sinais da velhice na pele. Como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso. A fraqueza é tão grande dessa pessoa que está nessa fase da velhice, que um pequeno gafanhoto nas suas costas faz com que ele já sinta um grande fardo. E te perecer o apetite, problemas com comida, com alimentação, muda tudo. Porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. A ideia que Salomão está trabalhando aqui no verso 6 é justamente que fio de prata, nós imaginamos algo forte. Fio de prata, algo feito de prata é forte. Copo de ouro, forte. Cântaro, junto à fonte. A ideia é de que não cessará a água. Ele está trabalhando o quê? Que a juventude, por ser transitória, aquele momento do nosso vigor, onde nós nos achamos fortes,
nos achamos super-heróis, achamos que não pereceremos. Ele está falando que isso tudo se quebrará. O fio de prata se romperá. O copo de ouro se despedaçará. Se quebrará o cântaro junto à fonte, não haverá mais aquela água junto à fonte que é reservada no cântaro. Antes que se desfaça a roda junto ao poço, um instrumento para nos ajudar a tirar a água do poço. Por que antes disso, irmãos? Conectando com o primeiro verso. Ele está utilizando antes do quê? Lembrar de Deus na nossa mocidade, antes que essas coisas todas ocorram conosco. Porque se nós não passarmos pela morte, isso ocorrerá. Alguns aos 60, outros aos 90 anos, os mais saudáveis, outros morrerão, né, como o caso do avô da Aline, apesar das limitações, ainda lúcido, com a mente bem iluminada, mas passaremos por essas limitações do nosso corpo. E aqui ele fecha o verso 7, antes do nosso sofrimento que acompanha a velhice, antes da nossa morte, porque do pó voltaremos à terra como era, e o Espírito volte a Deus como deu. Devemos lembrar do Senhor agora. Lembra do teu Criador enquanto há vida. Melhor ainda, na sua mocidade, na juventude. Mas se não na juventude, na idade que você tem agora. Lembra-te, porque haverá um momento de trevas. Haverá um momento em que o seu corpo e a sua mente não terão discernimento pleno para discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado. Haverá momentos em que nós estaremos no leito de morte e olharemos para trás. E o que nós meditaremos? Será que agradeceremos a Deus por ter dado o prazer de servir a Ele em todo momento? Ou olharemos para trás e questionaremos por que, Senhor, eu não te servi quando havia ainda vigor na minha vida, no meu corpo? Que nós possamos meditar nessa transitoriedade da vida. Verso 8, vaidade de vaidade, aquilo que nós vimos na abertura de Eclesiastes, agora fechando, indo para o fim, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é transitório, tudo passa muito rápido. A juventude é como um flash, e a velhice não fica para trás, ela passará rápido e enfrentaremos logo a morte. E o que nós temos feito com a vida que o Senhor tem dado a nós, crianças, jovens, adultos e velhos? Será que temos dedicado a nossa vida ao Senhor, guardando os seus mandamentos, louvando a Ele, ou temos vivido sem pensar que a vida passa rápido demais? O que temos feito com o fôlego de vida que o Senhor tem dado a nós? Será que esse fôlego que nós recebemos dele, por meio da nossa alma, o sopro, a alma vivente, que foi feito por Deus a cada um de nós, esse fôlego que vai voltar a Ele, o que nós temos feito? Nós temos honrado e agradecido a Ele pelo fôlego de vida? Ou nós temos desperdiçado o nosso fôlego com ressentimentos, com angústias, proferindo palavrões, proferindo coisas ruins contra o nosso próximo, enchendo o nosso coração de angústia, entristecendo o coração do Espírito? O que nós temos feito com o fôlego de vida que Deus tem dado a nós? Essa é a reflexão para nós hoje, nesse capítulo 11 e capítulo 12 que nós vemos. E agora algumas aplicações para nós fecharmos. Jovens, alegre-se em Deus, na sua juventude. A vida é transitória e há grandes vantagens e bênçãos reservadas para aqueles que servem a Deus já na mocidade, já na juventude. Nós somos livrados de muitas mazelas, de muitas consequências que não são ruins, não somente espiritualmente, que é pior, a morte espiritual, que o Senhor nos ressuscitou dessa condição, nós estávamos mortos espiritualmente quando fomos chamados e convertidos,
mas também as consequências do nosso corpo e as consequências morais em não guardarmos o mandamento do Senhor. Quando nós adulteramos, nós estamos colocando em risco a nossa vida espiritual e o nosso corpo. Quando nós estamos no noivado, no namoro e estamos fornicando, nós estamos colocando em risco o nosso corpo e a nossa vida espiritual com Deus. Quando nós mentimos, damos falso testemunho, colocamos em risco a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Quando nós adoramos outras coisas, não ao Senhor, nós entristecemos e acendemos a ira de Deus contra nós e vamos suportar juízos no nosso corpo e na nossa alma. Devemos ir à palavra de Deus, ir aos mandamentos do Senhor, não com méritos, mas reconhecendo que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, faz com que o nosso vigor próprio da juventude não seja direcionado mais para os vícios, para as coisas ruins, mas antes seja direcionada para Deus. E esse vigor seja um momento de nós nos dedicarmos mais ainda ao Senhor. E aqui fica um alerta para a nossa igreja, para nós os jovens principalmente, que nós venhamos a amar o Senhor e amar a Deus e amar a sua igreja, que nós venhamos a usar o nosso vigor, o vigor que nós temos próprio, porque nós estamos lembrando dele na juventude, venhamos a utilizar esse vigor para a obra do Senhor, venhamos buscar servir mais a Deus na igreja, venhamos a servir mais o nosso próximo também fora da igreja, porque haverá momentos que nós não conseguiremos sair das nossas casas, haverá momentos que o nosso corpo não irá sustentar nem sequer um gafanhoto e não conseguiremos mais fazer obras de caridade como podemos fazer agora. Infelizmente, em muitas igrejas, a realidade é que os mais idosos, que deveriam estar descansando porque já trabalharam muito, eles são aqueles que têm mais se dedicado a Deus, porque os jovens não querem compromisso. Os jovens não querem responsabilidade. O jovem não quer dizer, conte comigo na escala tal, porque eu vou estar nesse domingo aqui. Não, isso é responsabilidade, isso é compromisso. Deixa solto. Se eu puder, eu falo o que eu posso. Se eu puder, eu falo o que eu posso. Ó, domingo eu posso, tá? Mas sem assumir responsabilidades. E o nosso vigor, ele vai sendo direcionado para várias coisas que nós fazemos na nossa vida cotidiana, que não é errado, não é errado. Atividades físicas, esportes, não é errado. Mas às vezes nós direcionamos o nosso vigor mais para isso do que para as coisas do Senhor. E isso conecta no sermão do pastor Ricardo. Qual investimento é maior? O nosso corpo, que se corromperá e logo estará no sepulcro, ou a nossa alma, que estará com Deus e gozará dele eternamente? Aos mais velhos, apesar dos mais velhos não terem o mesmo vigor dos jovens, eles possuem um papel fundamental na Igreja de Cristo. Aos mais velhos é chamado a responsabilidade de aconselhar os mais jovens, porque os cabelos brancos devem acompanhar uma vida de experiência, de coisas vividas que nós jovens ainda não vivemos, ou que viveremos ainda. É por isso que o apóstolo Paulo, em Tito capítulo 2, ele vai advertir os mais velhos e as mais velhas. Ele vai falar que os homens idosos, eles devem ser temperantes, equilibrados, devem ser respeitáveis, sensatos e sadios na fé. As mais velhas, elas devem ser semelhantemente sérias no seu proceder. Elas devem não ser caluniadoras, não ficar preocupado com fofocas, não ser inclinadas ao vinho, ou seja, embriagadas. Elas devem ser mestras do bem. Aquelas pessoas que as mais jovens olham e falam: eu quero ser como essa irmã, eu quero ter a mesma sabedoria que essa irmã tem. E o questionamento para os mais velhos é: será que estamos se enquadrando nos padrões bíblicos da velhice ou os nossos conselhos são como os conselhos dos ímpios? Quando nós conversamos com os mais jovens, há um consenso. Os idosos perderam, que eles vão falar, a noção das coisas. Eles querem ficar presos na juventude, eles querem usar roupas que os jovens usam,
eles querem usar a linguagem que os jovens usam, eles querem ser descolados como os jovens são descolados. A preocupação dos mais velhos hoje é ser como jovem e não aconselhar os mais jovens. Esse é o alerta para os mais velhos. Coloque a sua mente, o seu proceder sujeito à palavra de Deus, para que por meio do seu proceder, por meio de como você honra o Senhor, você possa ensinar os mais jovens. E os mais jovens serão livrados de muitas coisas ruins, por causa dos conselhos vindo dos mais velhos. Ponto 4, não devemos temer a velhice, nem a morte. Nós vimos que o tom do pregador aqui, de Salomão, foi um tom sombrio. Coisas muito ruins parecem nos esperar na velhice. Nosso rosto irá mudar, os nossos dentes. Nós não devemos sofrer de ansiedade, porque existe uma coisa maior e superior reservada àqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 4 que nós não devemos desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o nosso corpo se corrompa com o tempo, não é moralidade aqui, é deterioração das dores, do sofrimento. Contudo, ele vai falar que o nosso homem interior ele se renova dia após dia. O apóstolo Paulo está falando que na ordem da vida existe um caminho inverso entre um homem interior e um homem exterior. Enquanto o homem exterior corre de forma veloz para a velhice e para a morte, o homem interior ele assume uma vida inversa. É como se nós nascêssemos espiritualmente mortos. É o contrário, nós morreremos, mas nascemos mortos espiritualmente. E na caminhada nós vamos de velhos e ficando mais jovens. É um caminho inverso no mundo, na questão espiritual do homem interior. Essa é a nossa alegria, porque apesar da corrupção do homem exterior, o nosso homem interior ele se renova dia após dia, porque nós temos a leve e momentânea tribulação para nós, contudo há reservado para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. O que é 80 anos de fôlego de vida ou dentro dos 80 anos, 30, 20 anos de sofrimento, comparado ao peso de glória reservado para aqueles que estarão eternamente usufruindo do corpo glorificado com Deus. Pensando em investimento, aquilo que chamam de ROI, o retorno sobre investimento, qual o melhor retorno? Nosso corpo ou a nossa alma? Um apresenta retorno temporal, um apresenta retorno eterno com Deus. Onde temos investido a nossa energia? Vamos abrir a palavra agora para nós fecharmos em 1 Coríntios capítulo 15, porque nós vimos aqui a deterioração do nosso corpo, nós vimos as mazelas da velhice e enfrentaremos a morte, mas há uma esperança para nós, porque nós ressuscitaremos. Aqueles que estão em Cristo Jesus ressuscitarão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 35. 1 Coríntios 15, 35, a partir do 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? O apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição dos corpos. Ó insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. O apóstolo Paulo está falando que assim como a planta precisa morrer para que a semente venha a ser plantada e venha florescer, assim também nós, nesse corpo, precisamos morrer para ter o corpo glorificado. É necessário morrer. Verso 39, nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e há corpos terrestres.
E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres, corpo humano e o corpo dos anjos. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, nosso corpo de pecado, e ressuscita um corpo incorruptível. Semeia-se em desonra próprio do nosso corpo, que há pecado, está contra a palavra de Deus, mas ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, como nós vimos, somos fracos, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Na ordem das coisas de Deus, primeiro o homem natural nasce. O natural vem primeiro, depois vem o espiritual com a ressurreição. O primeiro homem formado da terra é terreno, todos nós somos terreno. O segundo homem do céu após a ressurreição. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é um homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, as mazelas e tudo mais próprio do nosso corpo terreno, também haveremos de trazer a imagem daquilo que é celestial, daquilo que é incorruptível. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui uma questão escatológica. Haverá um tempo que aqueles que estiverem vivos na vinda de Cristo serão transformados, naquele momento não passarão pela morte. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal, nosso corpo hoje, se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, nosso vigor não é em vão. Onde está a morte, a tua vitória? É isso que há reservado para nós, um corpo incorruptível. Por isso não devemos temer a velhice nem a morte. É por isso que nós, os crentes, que confiamos que Cristo, a nossa primícia, ressuscitou, nós descansamos nele. Nós descansamos nele, porque nós estaremos com ele. Como disse o apóstolo Paulo: morrer para mim, o viver para mim é lucro, o morrer para mim é Cristo. O viver é lucro, o morrer é Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios que os cristãos, eles transtornam o mundo, né? A pregação do evangelho transtorna o mundo. Porque como pode a morte trazer alegria para alguém? Nós transtornamos o mundo, isso é uma linguagem que não faz parte de um raciocínio normal. Como que nós podemos nos alegrar com a morte? Mas Paulo vai falar em Romanos capítulo 8 que a nossa esperança é justamente na morte. Porque esperamos, não somente nós, mas toda a criação, o dia que os filhos dos homens morrerão e trarão redenção para toda a criação. Que possamos, irmãos, jovens, velhos, adultos, crianças, louvar o nosso Deus, sabendo que Ele nos deu o vigor e usa-nos independente da fase que nós estamos. Que o nosso fôlego, seja na velhice, seja na juventude, seja direcionado a esse Deus que tem nos chamado e nos abençoado com bênçãos incontáveis, como nós cantamos aqui na liturgia. Amém? Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, por Senhor nos conceder mais um sermão, Deus, em Eclesiastes. Obrigado, Senhor, porque nós podemos receber esse convite de nós, dos jovens, se alegrarem, se recrearem, mas esse convite é feito também com alerta. Não podemos nos esquecer que nós prestaremos conta de todos os nossos atos
não somente os jovens, mas todos os homens, todos os seres humanos. Senhor, obrigado, porque apesar do medo que muitas vezes preenche o nosso coração, o medo da morte, de como morreremos, se sofreremos na morte, o medo de como envelheceremos, se ficaremos acamados, se usaremos morte, se sofreremos com um Alzheimer ou com outras síndromes, que possamos depositar em Ti o nosso temor, o nosso medo, a nossa angústia e pedir ao Teu Santo Espírito que nos fortaleça ainda mais, fazendo que por meio da fé nós sejamos renovados dia após dia nesse caminho inverso que o homem interior faz em relação ao homem exterior. Peçamos a Ti, ó Deus, cada um de nós, que o Senhor faça com que nós venhamos a glorificar o Teu santo nome nesse caminho da vida até a nossa morte. Que possamos olhar para trás e louvar a Ti. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos deste. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou e eu pude, por meio do Teu Santo Espírito, dizer sim para Ti. Obrigado por ter me poupado de caminhos contrários à Tua palavra e que trariam consequências para a minha alma e para o meu corpo. Obrigado pela família que eu constituí. Obrigado pela vida que eu vivi. Obrigado pela igreja onde eu pude servir a Ti. Que possamos envelhecer, Deus, lembrando de cada momento que o Senhor nos deu graciosamente. Obrigado, Senhor. E aqueles de uma idade mais avançada, nós vimos que não há tempo ou fora de tempo para que o Evangelho seja pregado e o Espírito haja no coração. Tanto no jovem como nos mais velhos, o Espírito opera e faz a obra da regeneração, da justificação. Somos gratos a Ti por isso, Deus. Nos ajude que o nosso fôlego de vida seja direcionado a honrar e glorificar o Teu nome a cada dia, porque tudo é vaidade de vaidade, como disse o pregador. Muito obrigado, Senhor. Amém.